por que a árvore proibida se chamava a árvore do conhecimento? Nunca parei para Por pensar que nisso. chamava árvore do conhecimento? Por que a árvore do conhecimento era a árvore do bem e do mal? Porque, veja bem, nós estamos falando de manipulação, nós estamos falando de buscar poder. Da onde vem isso? Por que nós precisamos da inclusão? Por que nós precisamos do reconhecimento? O que existe em nós que nós... Porque, é lógico, nós somos pessoas que andam em grupos, como nós somos coletivos, nós não somos... pessoas isoladas. Talvez porque esse conhecimento ele precisa ser quase que regulado por um grupo de pessoas, talvez por algo desse tipo, assim. E se a gente não tiver um grupo de pessoas que regula o ambiente, a gente começa a ter algumas extrapolações. Eu vou dar a minha interpretação, que vai chocar com a interpretação de todo mundo, tá? O Jardim do Éden, na minha percepção, ele não é um lugar. Não faz nem sentido o Jardim do Éden ser um lugar. O Jardim do Éden é um estado de espírito. O que existia no Jardim do Éden? No Jardim do Éden, o homem vivia em intimidade com Deus. E tinha uma árvore no meio do jardim, e Deus teria dito a Adão e Eva, você não pode comer, eu não aconselho vocês a comer o fruto dessa árvore, porque ela é a árvore do conhecimento, a árvore do bem e do mal. Se vocês comerem o fruto dessa árvore, vocês vão morrer. E aí tinha uma serpente tagarela ali no meio do Éden, que ficava no ouvido de Adão e Eva, vocês têm que comer essa árvore, a fruta dessa árvore. Quando eles comem a fruta proibida, fruta do conhecimento, a primeira coisa que eles percebem é que eles estão separados de Deus. Então, aquilo ali, comer a fruta da árvore do conhecimento, separou o homem de Deus. E aí vem a questão, por que o conhecimento... Porque quando você come algo, quando você se alimenta de algo, você tende a se tornar isso. E isso fez com que o ser humano, Adão e Eva, se separassem de Deus. Eles perdem a intimidade. Então, o que acontece? Quando você se identifica com o conhecimento, você perde a intimidade com Deus. E Einstein chama isso a ilusão de ótica da consciência. E a humanidade, ela se perdeu nisso. Esse é o pecado original. Pecar significa você errar o alvo. Original, origem. Nós perdemos a origem, a nossa origem. Que a nossa origem não é isso que nós pensamos ser. O que nós pensamos ser? Nós pensamos que nós somos a voz na nossa cabeça. A serpente tagarela é a voz na nossa cabeça. E quando você passa o dia inteiro conectado a essa voz na cabeça, você se desconecta de quem você verdadeiramente é. Essa desconexão de quem você verdadeiramente é cria um vazio, cria uma sensação de incompletude. E quando você passa a sentir essa sensação de vazio e de incompletude, você começa a querer preencher isso com coisas do mundo exterior. Por isso que nós precisamos tanto de reconhecimento, de validação. Não existe problema nenhum em você ter dinheiro, em você ter sucesso, mas no momento que você começa a se confundir o seu eu, você tira a sua noção de eu disso que você possui, e quando digo possuir é até mesmo conhecimento, aí que começam os problemas da nossa vida. Mas eu não entendi o que você quis dizer com isso, de que no momento que a gente adquire conhecimento, a gente se afasta de Deus. Porque no meu caso o conhecimento me aproximou de Deus. E pelo menos na minha leitura.
né? E quanto mais eu leio sobre a palavra, mais conhecimento eu tenho, mais eu me aproximo de Deus, né? E eu sinto isso no meu coração. Me fala um pouquinho mais sobre isso. O que você quis dizer com esse conhecimento que te afasta, de certa forma? Quando você fala de Deus, você fala do que exatamente? No que eu estou me referindo nesse momento? Você disse, me aproxima mais de Deus. O que seria Deus? Cara, assim, definir Deus eu não consigo, tá? Mas quando eu me refiro a isso, eu me refiro a me aproximar, cara, da palavra, da origem, de uma força maior, de uma criação, de uma força paterna, de algo que criou tudo e todos, que pode tudo, que me ama. Então eu me aproximo disso. Isso para mim seria a figura de Deus, né? E quando eu leio a Bíblia e eu adquiro mais conhecimento, eu me sinto mais conectado, eu me sinto mais alinhado, né? Eu me relembro de coisas óbvias que eu precisava me relembrar, né? Então é disso que eu estou falando, né? E quando eu leio passagens, eu reflito sobre elas. E isso daqui me traz uma mistura do conhecimento com a reflexão. E a mistura do conhecimento com a reflexão potencializa a minha fé, me aproxima de certa forma, me lembra ao longo do dia, me distancia do pecado. Né, me distancia das coisas que eu considero que são erradas. Então isso daqui acontece mais tal qual a quantidade de vezes ao longo do dia que eu me lembro desse assunto. Eu fiz essa pergunta porque quando eu falo que o conhecimento sempre separa, tá? O conhecimento. Mas o conhecimento por si não tem problema nenhum. Você buscar, você estudar a Bíblia, você buscar o conhecimento, não existe problema nenhum. Lembra que eu falei quando você se identifica com o conhecimento? Porque a maioria das pessoas, quando elas se referem a Deus, elas estão se referindo a uma ideia, um conceito que elas têm na cabeça. E esse conceito, essa ideia separa elas de Deus. Existe uma diferença entre você conhecer algo e você experimentar algo, a experiência direta. Por exemplo, você pode ser cego e você pode aprender tudo sobre cores. Então você tem um vasto conhecimento sobre cores, mas você nunca experimentou diretamente a sensação de você ter um contato direto com as cores. Então, o que seria quando você se identifica com o conhecimento, você se separa de Deus? O que isso verdadeiramente quer dizer? Da onde vem a ansiedade? Da onde vem o medo? De onde vem a insegurança? De onde vem o ressentimento? De onde vem a mágoa? De onde vem a inveja? De onde vem o ciúme? Porque uma pessoa que tem ciúmes, uma pessoa magoada, uma pessoa ressentida, ela tende a começar a querer controlar as coisas, a se manipular. E tudo isso vem do conhecimento. O que é o medo, por exemplo? Uma pessoa que tem fé verdadeiramente, ela tende a não ter medo. O medo anula a fé. E a fé anula o medo. O que é ter medo? Você não ter fé. Se você tem fé, por que você precisa ter medo? O medo, você sempre tem medo em relação ao desconhecido. Aquilo que você conhece, você não tem medo. E eu estou falando, existem dois tipos de medo. Existe o medo psicológico, que é uma doença, existe o medo instintivo. Mas o medo instintivo não é o problema. O problema é o medo psicológico. Então, quando você tem medo, você tende a agir de uma maneira que a probabilidade de você fazer alguma coisa errada por causa do medo é muito maior do que se você não tiver medo. O que é a fé? A fé é a certeza das coisas que nós não sabemos. Porque existe uma coisa que é a seguinte, a pessoa viver identificada com a mente, a pessoa que passa o dia inteiro ouvindo a mente, ela vive perdida na mente, e isso é 99% das pessoas. E essa pessoa ela não tem um distanciamento do seu pensamento. Ela literalmente pensa que ela é o pensamento. E como é que você se distancia do pensamento?
quando você passa a ter consciência daquilo que você pensa. Você consegue ter consciência sobre aquilo que você pensa. Você consegue ouvir a voz na sua cabeça. E ouvir a voz na sua cabeça, existe alguém que faz isso, existe alguém que ouve isso, é a consciência. Então, você ser mais consciência do que o pensamento. E essa consciência, talvez seja isso que você estava se referindo, Tiago, quando você disse, não, eu quando eu estudo e quando eu reflito, a reflexão, ela é uma inclinação sobre si mesmo. A própria palavra reflexão, ela significa você se inclinar, você se refletir. E isso você separa pensamento e consciência. Mas esse não é a norma das pessoas. A maioria das pessoas vive completamente perdida no pensamento. E qual o problema de estar perdido no pensamento? O que a mente faz durante o dia? Ela analisa, ela julga, ela compara, ela critica. E essas são as fontes que nos levam a tentar manipular o nosso caminho para, de repente, se tornar um destaque ou uma coisa assim. A gente poderia ficar discutindo esse assunto por umas boas horas. Eu não concordo muito com boa parte do que você falou agora. Todo mundo pode e deve investir. O mercado de investimentos permite que você faça coisas inimagináveis. Permite que o dinheiro trabalhe por você.